Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. O tema que nós escolhemos hoje, para com todos vocês, é qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra? O que nós viemos realmente fazer a esse mundo? Por que viemos a este mundo? Você tem que entender que nós temos uma galáxia aí com bilhões de estrelas, bilhões de mundos, tantos projetos planetários. Por que viemos a este mundo aqui em especial? Que tipo de alma somos? E que tipo de alma se encaixa exatamente neste projeto planetário, nesta forma de vida que nós estamos vivenciando neste mundo? Tá? Então vamos começar a entender um pouco, tentando até raciocinar de maneiras mais avançadas. Em primeiro lugar, primeiro ponto aqui que ela tem que entender. Todos nós somos almas extraterrestres. Ninguém nasceu neste mundo, tá? Nenhuma alma foi gerada neste mundo. Isso é muito importante que a gente entenda, ok? Ao longo da história do planeta Terra, aquela linha do tempo que eu faço para vocês, vamos esquecer um pouco a Atlântida e tal, vamos só pegar essa linha do tempo que nós temos aqui, esse dia de hoje, 1900, vamos trazer aqui para o ano 0, 3000 a.C., vamos chegar a 8000 a.C. Então, é imprescindível que para a gente começar a discutir, todos têm que acreditar em vida após a morte. Todos têm que acreditar na existência da alma, senão não tem por onde a gente começar, tá bom? Então esse é uma dos pré-requisitos para a gente conversar dentro desse nível de coisas. Então, muito bem. Nós sempre vamos pensar, no projeto Terra como um planeta dentro de uma galáxia muito gigantesca e que tem as várias dimensões da matéria, onde temos os planos, e a vida vai se manifestar em todos esses planos. Então vamos entender que em algum momento da história, grupos de almas são oriundas da Terra, vinda de pontos distantes da galáxia, e se instala no astral Terra. Outros grupos de espíritos vindo de lugares completamente diferentes vêm e se instalam na superfície terrestre em várias épocas. Por exemplo, se você escolhesse vir nesta época aqui, os primeiros 5.000 anos de história da nossa humanidade, como é que funciona isso? Então, antes de um grupo de almas decidir vir ao planeta Terra e passar por uma experiência evolutiva aqui neste mundo, acontece o seguinte: vamos supor que está em outro orbe planetário, mas já morreu naquele orbe lá, está no plano astral do orbe. Então, o comando de horda deles lá diz para ele: olha, é o seguinte, pessoal, tem um outro planeta distante que está sendo inaugurado lá, que... Perdão, eu estou com um pouquinho de tosse, tá, gente? Só uma leve aí. E nós achamos importante que vocês passem algumas encarnações, ou um período encarnatório naquele mundo, que ele tem muitas coisas interessantes para oferecer no processo evolutivo, no processo de conscientização de cada um de nós. Sempre lembrando o seguinte, que todo projeto planetário é uma escola. É uma escola que tem determinados estágios, essa escola, e determinadas fases, essa escola. E os espíritos vêm
se matriculam e mergulham nessa escola para um aprendizado evolutivo para suas almas. Tá? Eu quero que vocês imaginem comigo uma nave espacial carregada com um grupo de espíritos, né, oriundo de um mundo, que venha para cá fazer uma excursão. Uma nave faz uma excursão. Nesta época aqui, ó, entre 8.000 e 3.000 anos antes de Cristo, um período de 5.000 anos de história que teve aqui. Então ele olha para a superfície da Terra e os mentores deles dizem assim, olha, o que vocês vão passar é isso aqui. É a Idade da Pedra. Né? Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem absolutamente nada. É uma experiência de sobrevivência com a natureza. Vocês acham importante essa experiência para a alma de vocês? Vai tudo avaliar de acordo com a experiência kármica que eles viveram nos outros mundos onde eles estavam. Às vezes eles eram pessoas tão más, tão rudes naquele mundo, né, que impediu tanto o crescimento daquele mundo, que eles são trazidos para esses mundos para viver uma experiência na continuação de seus resgates kármicos que eles trazem de outros mundos e outras esferas. Bom, então, esses períodos eram muito complicados, eram muito densos mesmo. Então, por isso que o número de pessoas, por exemplo, aqui no começo tinha 4 milhões de almas no planeta Terra. Quando chega aqui neste período aqui, né, nós temos praticamente, muito pouco, uns 60 milhões de almas só. Até chegar no período de Cristo que nós temos 170 milhões de almas. Então você vê um período tão primitivo, mesmo aqui a época dos faraós, Egito, sabe? A China, a Índia antiga, a época do Buda, a época de Jesus. O planeta Terra era uma desgraça total em termos de primitividade. Sabedoria zero. Não tinha livro, as pessoas não tinham acesso à sabedoria, né? Os livros que tinham que ser manuscritos, imagine manuscritos, e saber ler, quem é que sabia ler numa época dessa, né? Sabia ler e escrever. Então, sempre as naves traziam as pessoas para mostrar que tipo de experiência essas almas iriam vivenciar nesse mundo, nesse período evolutivo, tá? E a Terra sempre tinha um comando, comandando todas as experiências. Então eu quero que vocês entendam que todo aumento de população ao longo da história reflete a chegada de espíritos de outros mundos para viver uma experiência evolutiva aqui na Terra. Aí, a Terra tem uma lei, né? O projeto Terra tem uma lei, e essa lei é a lei do karma. Tá? É a famosa roda de Samsara. A famosa roda dos mestres orientais, né? A roda de Samsara. O ciclo de reencarnações e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Nesse ciclo de reencarnações e nascimento e morte, o espírito vai passando por várias etapas evolutivas nas quais ele vai experimentar todas as fases que o planeta pode oferecer a ele, né? Entendeu? Então, essa aqui é a famosa lei do karma e a famosa lei da reencarnação, tá? Então a lei da reencarnação é passível, ok? Quem não acreditar em reencarnação já pode virar as costas para mim, fechar o chat e procurar a tua igreja, porque não dá para conversar, tá? Então, a questão fundamental é essa. A lei do karma, a roda de Samsara, é o ciclo de reencarnações sucessivas que um ser experimenta aqui na Terra. É claro que a lei da reencarnação, ela dificilmente seria aceita pelos poderosos na antiguidade, pelos reis, né? O próprio imperador de Roma, né? O imperador de Roma, quando assumiu o próprio cristianismo, chegou a um ponto que ele falou, concordo com tudo, mas vamos tirar esse negócio de reencarnação aí, porque aí eu vou ter que me encarnar, vou me lascar aí, né? E não vai estar certo não, o rei não pode se submeter a essas coisas. Então, o catolicismo foi, né? O cristianismo nos seus primórdios teve que ceder muita coisa, principalmente a lei da reencarnação. Então por quê? Vamos supor, a lei da reencarnação é o seguinte, um espírito reencarna no alto da esfera da lei de Samsara, encarna por aqui assim, nesse setor aqui. Nesse setor, ele pode encarnar com muito Dharma. O
Dharma são certas condições. Por exemplo, ele encarna rico, poderoso, filho de famílias poderosas, né? Lá em Roma, por exemplo, ele não vai ser escravo, num período onde Roma é abundante, uma das nações mais assim ricas do mundo, né? Em termos de poder, cultura, dinheiro, comida, né? Aquela coisa toda, pomposidade, né? Então ele encarna ali. E ali ele vai viver as suas teias atáveis. O que são teias atáveis? É como ele vai reagir, interagir com as outras pessoas deste mundo. Que tipo de comportamento ele vai ter? Ele vai ser um tremendo de um filho da puta, pisando, torturando, matando, destruindo, evoluindo seu ego poderosíssimo? Ou vai ser um ser bondoso, amoroso, que auxilia as pessoas, que ajuda, que gosta de ver todo mundo bem e feliz? As atitudes de cada um refletem o estado interior de cada um. Tá? Isso faz com que esse espírito, na sua interatividade, ele crie uma coisa que nós chamamos de teias atáveis. Você estabelece uma teia atável. Vamos supor que você assassina alguém. Assassinar alguém significa só impedir o processo aqui, porque ninguém mata ninguém, né? Então o cara vai para o astral e você fica lá com o bem bom, com tudo que ele produziu. Isso estabeleceu uma teia atável. Aquele cara no mundo espiritual, ele vai exigir uma contrapartida pela lei do karma. Então esse indivíduo, ao morrer, ele acorda para a realidade do que ele é realmente, né? Assim, vai perceber que ele cometeu uma bobagem, né? Puta, e agora, né? Então, o que a gente faz com ele? Essa classe dominante que estava aqui, nós jogamos toda essa classe dominante na próxima encarnação aqui para baixo, ó. Entendeu? Então, e toda essa classe pobre que estava aqui, nós jogamos ela para cima na roda de Sansara. Isso é muito engraçado, né? Porque todos, devido às teias atáveis, vão viver as mesmas moedas. E assim a roda de Sansara vai girando de opostos extremos a valores cada vez não tão assim, né, extremófilos da coisa, né? E a roda vai girando, e essa é a chamada o giro da roda de Sansara. A partir do momento que um espírito, vamos supor um espírito chega aqui, né? Quantas encarnações ele vai dar, né? A gente tem em média, a gente calcula em média, 10 encarnações a cada 1000 anos na média. 10 reencarnações a cada 1000 anos em média. Tá bom? Então, se o cara falar, eu quero viver 20 encarnações, professor, então ele vai calcular um período de 2000 anos. Né? Então, cada espírito tem um projeto variado. Sair da Terra, ascensionar, depende muito do comportamento de cada um. De acordo com o comportamento de uma vida, da dedicação, dos estudos de uma vida, ele pode queimar vidas futuras. Não ser necessário viver experiências mais densas lá na frente, porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender, não criou teias atáveis, não foi um tremendo de um filho da puta egoísta que pisou, matou, torturou um monte de gente para estar no poder, por exemplo. Né? Então, mas se você olhar a história da humanidade, né, a história da humanidade é uma história de guerra, conflito, conquistas, batalhas, mortes sanguinárias, aqueles campos de batalha com corpos destruídos aos milhares e milhares e milhares de pessoas. O tempo todo foi sempre assim. Né? Então as teias atáveis são bastante complexas. Né? Então, o tempo foi passando e as almas foram aumentando, a ponto de chegarmos aqui, temos 1900, aproximadamente, aqui nessa fase, 1 bilhão de habitantes. Né? Então, se você chegou da Idade Média para cá, né? E eu quero, todo mundo sabe o que eu falo, né? Que deste ponto de vista até aqui, né? Nesse único período aqui, chegaram nesse período aqui 6,5 bilhões de almas só nos últimos 100 anos. Então a pergunta importante que eu faço a vocês é: por que
todos esses espíritos na galáxia, que estavam distribuídos na galáxia, resolveram nesses últimos 100 anos vir para cá e pleitear uma encarnação nesse mundo. Então, esses 6,5 bilhões de almas que chegaram são na primeira encarnação. Não tem como eles estarem na segunda, terceira. Só o pessoal que está aqui para trás está na 10ª, primeira. Dependendo do período que ele chegou, é o número de encarnações que ele pode ter dado lá atrás. Ok? Então, a pergunta é: por que o projeto não abriu portas para que esses bilhões viessem aqui? Provavelmente, a explicação é muito simples, não é uma explicação sofisticada, não. Esse tipo de experiência aqui, ó, presta atenção, ele existe por 8 milhões de anos. 8 mil anos, quer dizer, por exemplo. Então, em muitos mundos pela galáxia, projetos kármicos, eles são bastante duráveis, dura 10 mil anos, às vezes 15 mil anos. Esse período, por exemplo, a maior parte dos espíritos já viveram. Tá? Mas períodos curtos em projetos planetários, ainda kármicos, com ciência, com tecnologia, né, livros, conhecimento, é raríssimo. Então, muitos espíritos não viveram esse tipo de experiência na matéria densa, em período kármico. Então, eles pedem para vir em massa nesses períodos aí, porque está se preparando, né, o último estágio, né, evolutivo na matéria para esse planeta, para esse projeto planetário Terra. Porque esse é o fim do projeto kármico, né? Então, nesses períodos que a gente chama de transição, eles são poucos, né? É o período de tempo, por exemplo, 100 anos, por exemplo. O que é 100 anos em 10 mil anos, né? Não é nada. Entendeu? Então, o planeta Terra viveu 10 mil anos, por exemplo, na Idade da Pedra. Na Idade Média, o que a Idade Média tem de diferente da Idade Antiga? Não tem nada. Né? Absolutamente nada. Não tem ciência, não tem tecnologia, só tem burrice ao extremo, né? As religiões cada vez mais arcaicas, decadentes. A Idade Média foi o período das trevas profundas, né? No Ocidente, né? Administrada pela Igreja Católica, né? Mas não mexia na Índia, não. A Índia foi muito diferente, né? Isso é uma coisa mais europeia, mais aqui, colonialista e tal. Mas na Índia, na China, a igreja não teve poder, nunca teve. Né? Mas outras formas de religiosidade sempre estiveram presentes, de conquista, de poder. Na antiguidade sempre foi assim. Né? Não importa o país, né? Os conflitos eram inevitáveis. Porque o nível de consciência dos espíritos que desciam para esse mundo eram espíritos muito, muito densos mesmo, sabe? Muito rude, muito egocêntrico, né? Ainda impulsionado pelas energias sexuais do corpo biológico que essa alma iria utilizar. É muito importante que vocês conheçam uma coisa. O espírito, quando ele chega pela primeira vez aqui, não importa a época que ele vai encarnar, né? Isso vai depender muito dos impulsos energéticos que ele tinha de um outro corpo que ele usava em outro mundo, em outro planeta, né? Mas este corpo biológico, o espírito ele chega aqui, ele olha para esse corpo aqui, e esse corpo já tem um projeto. Esse corpo precisa comer. Esse corpo ele está programado, existe uma inteligência artificial nele aqui. Todas as células seguem um padrão de inteligência artificial. Porque a vida é uma inteligência artificial manipulada e projetada por inteligências avançadas. A vida não é e nunca foi e nunca será algo natural. Tá? Não existe vida natural. Né? A física se contraria totalmente com essa questão de naturalidade da vida. A vida é um sistema altamente organizado e a lei da entropia máxima da física diz que nenhum sistema no universo, né, se organiza sozinho. Né? Não tem isso não existe. Então, por esse princípio da termodinâmica da física, nós acreditamos que todas as formas de vida, desde as menores possíveis, são engenharia avançada. Tá? Então, este corpo, ele tem um problema, ele precisa se autorreproduzir. E aí vem o sexo. Vem essa energia poderosa que emana para que ele possa procurar o sexo oposto para se reproduzir. Aí vem o espírito desavisado e entra nesse corpo.
aí ele vai ser praticamente, se ele não tiver muita senso de coisa, ele vai ser 100% dominado por esses instintos primitivos, por instintos sexuais. Então você pode ver que 90% da nossa civilização desse planeta vive para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, não faz outra coisa. A vida é um loopingzinho aí, né? Trabalha a semana inteira para ganhar um dinheirinho, chega no fim de semana vai correr atrás de mulher. A única coisa que eles fazem, mete um caminhonete, mete uma roupa lá, mete a música sertaneja, vai lá correr atrás de mulher no boteco. E a mulher faz o quê? Faz a mesma coisa, se pinta, enche a cara e fica procurando os homens, né? Não tem outra atividade superior intelectual. Eu não vejo, né? As pessoas ficam lá, pegam cervejinha, bebe, fica lá paquerando os homens, tá, ouvindo uma musiquinha, um rock and roll e tal. Cadê? Quem está preocupado se tem disco voador, né? Quem está preocupado se tem vida após a morte? Ninguém está nem aí com esse lasco aqui. Então, nosso planeta o comportamento humano é um comportamento 100% previsível. Né? Ele vive em função da energia do sexo. Né? Então, ele se perde nessa missão. O espírito, praticamente, ele é dominado. E instintos muito primitivos o dominam. Então, ele vai para o conflito, ele vai para a guerra, ele vai para os ciúmes, ele vai para lutar pelo poder, para conquistar a fêmea. Todo esse jogo freudiano que Freud já explicou muito bem em suas teorias muito, muito excelentes. Né? Então, aquela velha história que eu pergunto para vocês, né? O que realmente você veio fazer nesse mundo? O que você deseja da vida nesse mundo? Porque o que eu mais vejo na minha frente é a gente reclamando da vida. Puta, que parece muito uma bosta, presidente é uma merda e tal. E eu falei assim, você é uma bosta também. O que você acha que você é? Por que você veio esse mundo? Você está aqui porque você conseguiu uma vaga, né? Ou seja, você está aqui porque você merece estar aqui. Vamos fazer alguma coisa útil, né? Vamos trabalhar, vamos mudar isso aqui, né? Vamos mudar, pelo menos eu posso mudar minha própria vida. Não posso mudar o presidente, não posso mudar a Arábia Saudita, não posso mudar o Kim Jong-un lá, né? Não tenho capacidade para isso, mas eu tenho capacidade de raciocinar, eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de meditar, de me descobrir como essa alma interna, o que ela veio fazer, o que ela está fazendo nesse mundo e o que é mais importante nesse mundo. Tá? Muito bem. Então, vamos procurar os grandes mestres e fazer essa mesma pergunta. Né? Vamos procurar Jesus, vamos procurar Buda, vamos procurar Krishna, esses grandes avatares da Terra, e chegar para ele e falar assim, mestre, qual a coisa mais importante que eu vim fazer nesse mundo? Né? Então, Jesus já responde para você, meu filho, a primeira coisa que você tem que fazer é você entender que você não é desse mundo. Por isso você nasceu e por isso você vai morrer. Buda dizia a mesma coisa. Eu, assim como você, eu nasci, e assim como você, eu, mesmo sendo Buda, eu vou morrer. Porque essa é uma das leis imutáveis deste projeto planetário Terra, e não sou eu que vou desrespeitá-lo. Chegar a este mundo é uma condição, e partir deste mundo é a condição. Por quê? Porque nós não somos aqui. Né? Nós não vamos viver eternamente encarnados numa condição dessa. Isso é o maior crime que pode ser executado por Deus. Nós precisamos seguir o que Jesus falava. Você tem que buscar em primeiro lugar na sua vida, a coisa mais importante da sua vida aqui, você acordar. Você acordar que você é um espírito encarnado neste mundo. E que você veio de fora para viver uma experiência e um aprendizado nesse mundo. Aí Jesus vai perguntar para você, e o que você está aprendendo? O que você já aprendeu e o que você poderá aprender? Todos os meus contatos mediúnicos, todos os meus contatos extraterrestres, eles nos colocam essa condição. Nós estamos no grande momento do despertar. E todos os grandes homens que foram para os mosteiros das montanhas, lá nos séculos passados, nas montanhas de Butã, na China, na Índia, nos Alpes suíços, todos os grandes homens buscadores se defrontaram com essa realidade. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso primeiro acordar para entender o que realmente eu estou fazendo neste mundo, o que eu vim fazer aqui.
se necessariamente eu vou ter que partir. Então, esse é um ponto-chave da questão. Então, eu devo aprender ao máximo as lições que este mundo me oferece. E não ficar chorando e reclamando pelos cantos aí por qualquer coisinha boba não, tá? Que não vai descer nenhum anjo do céu lá para passar a mão na tua cabeça, tá? Tem 8 bilhões de habitantes aqui no mesmo barco. Vamos enfrentar essa jornada como um grande guerreiro espiritual, né? Então, todos nós estamos vivendo em uma escola evolutiva chamada Terra. Bom, então tá bom, né, pessoal? Tá? Eu agradeço demais o carinho de vocês e vamos fazer muito mais lives esse ano aqui, esse mês, para que vocês possam, para que a gente possa estar acendendo essa chama, né? E mais cedo, mais tarde, vai acontecer uma aparição em massa nesse planeta. Os ETs vão dar a semente de grande transformação desse mundo. O planeta Terra não tem para onde ir, né? Vamos rezar para que o telescópio James Webb não dê pepino, não dê problema, que ele se abra bonitinho, se instale bonitinho, que ele pode descobrir muita coisa legal. Pode deixar muita gente com um pingo atrás da orelha e pano atrás da orelha. É um bom telescópio, né? Os ETs estão monitorando de perto tudo que a humanidade está fazendo para o acordar dessa civilização, tá? E na hora certa eles vão dar o grande upgrade nessa civilização, tá? Então é isso. Namastê, pessoal. Muita luz a todos e, principalmente, sejam felizes nessa vida, cara. Não fica arrumando muito pepino na cabeça de cavalo, né? Chifre na cabeça de cavalo, como o pessoal fala, né? Vamos curtir essa vida, vamos viver numa boa, não vai morrer mesmo, cara, né? Vamos curtir numa boa, vamos buscar o conhecimento de forma sã, vamos tentar auxiliar o máximo das pessoas possíveis a acordar neste mundo também, tá? Muito bem. Namastê a todos.